Olá, eu sou Edivanderson, pastor auxiliar na Igreja Batista Viva em Angra dos Reis. Eu sou casado com essa lindeza aqui, a pastora Alexandra. Nós temos 2 filhos maravilhosos. Nosso relacionamento hoje é um vinho novo, mas nem sempre foi assim. Nós já passamos por momentos que, quando você ouvir, vai ficar abismado. Vem comigo nesse vídeo e veja o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, e entenda que para Deus não existem impossíveis. Se você acha que para sua família não tem mais jeito, antes de desistir, escuta a minha história. Vem comigo. Olá, família! Em Salmo 139, dos versículos 13 a 16, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso de coração, com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim. O que eu vou contar agora é um resumo do meu testemunho, das tantas decisões erradas que eu tomei e de como Deus me resgatou. Deus transformou poderosamente a minha vida e a minha casa. A minha história vai começar lá na gravidez indesejada da minha mãe, que era, na época, uma adolescente apenas. E num momento de desespero, num momento impensado, ela fez várias tentativas de aborto. Na última delas, o produto ingerido era tão forte que as pessoas disseram para ela: olha, cuidado, porque agora ele vai se bobear, vai você também. Disseram que eu não teria chance, mas eu fui poupado por Deus. O salmista disse em Salmo 71:6: Ora, desde o ventre materno dependo de ti. Das entranhas de minha mãe não me separaste. Dia após dia és o motivo de todo o meu louvor. E é assim que eu tenho vivido. Os meus pais eram descrentes durante a minha infância, grandes apreciadores de bebidas alcoólicas, mas eram pessoas muito corretas. Quando eu tinha por volta de 8 a 10 anos de idade, meus pais aceitaram a Jesus. O estilo de vida de nossos vizinhos foi a maior pregação que eles ouviram e resolveram se entregar para o Senhor. Nós somos sabedores que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E ele novamente tentou ceifar a minha vida quando, ainda por volta de 8 a 10 anos de idade, eu sofri um estupro. Aquela pessoa tentou me matar, ela tentou me sufocar, tapando o meu nariz e a minha boca ao mesmo tempo, e ficou esperando até que eu apagasse. Talvez tenha pensado que eu estivesse morto, mas na verdade eu apenas tinha apagado, ou se eu morri, Deus soprou novamente o fôlego de vida em mim. E ele então foi embora. E aí eu me lembro do texto: cordas da morte me cercaram, mas Deus mais uma vez disse: não, não. E ali eu me levantei daquela situação e fui para casa. Alguns anos depois, meus pais foram ao centro do Rio de Janeiro para comprar uma bicicleta para mim. Eu iria com eles e na volta estaria no colo da minha mãe no banco da frente, para que a bicicleta ficasse na parte de trás do carro. Antigamente, uma criança viajar no colo da sua mãe era uma coisa mais comum. Hoje, se a polícia pegar, problema. Eu sempre gostava de ir nessas viagens, ainda mais sendo um presente para mim. Poxa, era para eu estar naquele carro, mas surpreendentemente eu não quis ir. E no retorno do Rio, um homem embriagado bateu no carro onde estavam os meus pais. O cinto de segurança da minha mãe, que estava bem velho já, arrebentou. A minha mãe quebrou o para-brisas com seu rosto e amassou o painel do carro com seu tórax. Claro que se eu estivesse no colo dela, certamente eu seria esmagado pelo corpo de minha mãe. Ela quase morreu, teve hemorragia interna,
um grande corte no rosto e mais uma vez Deus disse: não é a sua hora, eu ainda quero você vivo. Deus sempre esteve no controle. Não sei se por conta do estupro ou algum outro motivo qualquer, eu sofria muito com uma terrível depressão. Era algo muito forte. E aquela depressão ela foi se agravando ao longo do tempo. E a minha oração constante era: Deus, me leva daqui. Deus, eu não quero viver. Eu não quero mais estar nesse mundo. Mas eu entendi através da tua palavra que se eu me matar eu vou para o inferno. Era o meu pensamento como criança. Então eu orava e dizia: Senhor, me leva daqui, me tira daqui, tira a minha vida. E eu me lembro que eu chorava muito. Eu molhava o banquinho de casa ou o banco da igreja ali ajoelhado, pedindo a Deus para morrer. Quando eu estava chegando na juventude, eu me tornei um rebelde moderado. Frequentava as igrejas, tocava instrumentos musicais, mas a minha mente estava completamente deturpada. Eu estava longe de ser um servo, longe de ser um adorador. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, eu gostava de tocar para me sentir em evidência e para, com isso, conseguir ficar com as garotinhas da igreja, as irmãzinhas jovenzinhas, durante o momento da pregação na lateral da igreja. Aí na juventude eu conheci uma adolescente linda, já era regente dos jovens da igreja, ministrava, dirigia louvor, dava aula na escola bíblica dominical. Ah, meu Deus, eu fiquei apaixonado. Essa não saía do culto para ser amassada por ninguém. Ela era diferente, uma serva de Deus. Depois desse processo demorado, difícil, nós começamos a namorar. Depois de um tempo eu acabei indo de mudança para a igreja dela. Nessa época eu tinha aproximadamente uns 19 anos, essa igreja foi a minha escola, a Igreja Batista Nacional Ebenezer, do meu amado e amigo pastor Gessé de Meira Lima. Lá eu aprendi o que era ser um verdadeiro adorador, a buscar a face do Senhor, a participar de seminários, congressos, e depois de estar mudado, de ser alguém diferente, eu tive a oportunidade de liderar o Ministério de Louvor. Nessa época também fiz o seminário teológico e após todos os trâmites eu fui ordenado pastor. Após quase 5 anos de namoro, nós nos casamos. Resumindo, tudo estava indo de vento em popa e certamente o inimigo não estava satisfeito com tudo que ele estava vendo. Então algo aconteceu para mudar toda a história, para mudar tudo, para transformar a bênção em maldição, a alegria em tristeza, o baile em lamento. Tudo realmente o contrário do que nós estamos acostumados a falar. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes nós nos achamos os fortões, espiritualmente falando, os usados por Deus, os instrumentos poderosos de Deus. Cuidado, você pode estar de pé agora, mas se você não vigiar, você pode cair. O início do laço foi, em primeiro lugar, o nosso casamento estava passando por algumas crises. E já há algum tempo, falta de entendimento, discussões, incompatibilidade no relacionamento sexual, crises financeiras e muitas outras situações. Então foi em meio a tudo isso que o meu pé resvalou na beira do precipício. Eu me envolvi com uma ex-namorada. Foi tudo muito rápido, sem planejamento, mas foi avassalador. Depois desse envolvimento, eu decidi continuar com essa vida de infidelidade, de envolvimento em prostituição, farras, as bebedices. E nisso eu gastava muito dinheiro, dinheiro que seria para minha casa, para o sustento da minha família, minha esposa, do meu filho. Na época eu tinha apenas o Rafael. Quando minha esposa finalmente soube de tudo, ela descobriu tudo, ela sofreu intensamente, como não poderia deixar de ser. Imagine uma moça adoradora que já na adolescência orava pedindo a Deus um esposo abençoado, que fosse servo de Deus, que fosse músico, e Deus responde com sim. E ela então se casa com seu líder de louvor, ministro, pastor, professor de escola bíblica dominical, e de repente esse homem se transforma. Ela se vê casada com um homem
completamente transformado, desprezível, egoísta, mesquinho, adúltero, kamikaze, cheio de problemas emocionais, espirituais, financeiros e tudo mais. Nessa época eu me tornei tão depressivo que eu vivia frequentando psicólogos e psiquiatras, tomava diversos remédios tarja preta, remédios controlados, mas eles não me ajudavam. Daí eu comecei a beber diversas garrafas de bebidas alcoólicas, misturando aqueles remédios com aquelas bebidas no afã, no desejo de anestesiar a minha dor. Com isso eu vivia dopado, vivia muito doido, mas a dor persistia. Diversas vezes eu fui trabalhar alcoolizado. Em noites que eu saía para farrear, eu dirigia tão embriagado que quando eu parava o carro eu não conseguia sair dele, eu não conseguia ficar de pé. Certo dia eu fui levado às pressas para o hospital, quase em coma alcoólico. Haviam pessoas, muitas pessoas de joelho dobrado pedindo para que Deus me libertasse, para que Ele me trouxesse de volta, que Ele me guardasse, principalmente os meus pais estavam orando muito. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E essa é mais uma lição. Não desista nunca, não importa quantos anos se passaram, quanto o seu marido, quanto a sua esposa, ou quanto o seu filho já fez. O quanto eles já se afundaram no abismo e no lamaçal do pecado. Ore, espere e confie. Então, nessa fase da minha vida, a minha incrível esposa decidiu me perdoar, me dar mais uma nova chance. Eu não sabia, e ela não sabia, que muitas outras decepções ainda surgiriam. Muito perdão ainda precisaria ser liberado. Algo que ajudou minha esposa a liberar esse perdão foi a sua confiança em Deus. Deus havia dado um sonho a ela de que eu estava chegando para um grupo grande de casais, e ela se apegou a isso como uma promessa da parte de Deus. Ela creu que no tempo certo Deus faria a obra, mas isso não tornou mais fácil, nem menos doloroso todo aquele processo em que ela estava vivendo. E aí nós temos mais uma outra grande lição: perdão. O perdão é uma decisão, você decide perdoar, mesmo quando o coração ainda dói, mesmo quando o coração ainda está contrário a isso, você toma a decisão. E você coloca isso diante de Deus, e Deus completa o restante da obra que falta para que o coração fique leve e não sinta mais aquela dor. No nosso caso, se não houvesse o perdão, nós não estaríamos aqui hoje, nem estaríamos envolvidos em projetos que glorificam o nome do nosso Deus. Nós não estaríamos viajando juntos para falar do poder restaurador de Deus nas famílias, nem atendendo a diversos casais e famílias que hoje passam pelo que nós já passamos. Mas eu já havia visitado alguns abismos e bem sabemos que um abismo chama outro abismo. Muito ainda estava para acontecer. Depois eu comecei a estudar a Bíblia, várias horas por dia, mesmo afastado completamente de Deus. Mas o meu intuito era de coletar o máximo possível de contradições que eu pudesse encontrar nela. Eu queria provar que o Deus da Bíblia era um Deus machista, injusto, mau, egocêntrico. Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em ciência das religiões, e quando eu já estava bem familiarizado com assuntos que confrontavam a fé cristã, eu resolvi então escrever um livro que fosse arrasador, que fosse embasado o suficiente para derrubar qualquer fé de qualquer cristão que o lesse. Graças a Deus ele não foi publicado. Mas eu ainda não estava satisfeito. Eu visitei e comecei a frequentar a Umbanda, a conversar com Maria Mulambo, Maria Padilha, Zé Pilintra, Caboclo 7 Flechas, 7 Encruzilhadas e por aí vai. Eu fui com a Mãe de Santo à cachoeira para fazer um ebó. Depois também tomei o chá de chacrona com mariri, mais conhecido como ayahuasca ou santo daime. As entidades tinham um plano para que eu saísse do buraco financeiro terrível que eu me encontrava na época. Preste atenção. Eles sugeriram que eu abrisse uma igreja, sim, que eu abrisse uma igreja evangélica, e então as entidades me ajudariam com sinais e maravilhas. E como o povo gosta muito de ver esse tipo de coisa, as entidades falaram assim comigo: o povo gosta muito, a igreja vai crescer, e com todos os dízimos e ofertas
você terá dinheiro suficiente para sair do buraco e até, quem sabe, enriquecer. Eu só precisaria colocar alguns rituais da Umbanda no meio do culto. Algumas coisinhas disfarçadas, sutis, citar o exemplo de um pastor muito rico que tem pacto com entidades. Você deve imaginar isso, ou quem seja, por causa dos estranhos rituais que existem nesses cultos dessa igreja. Mas então, de repente, uma coisa incrível aconteceu, inacreditável. Tanto na mesa de búzios quanto na cachoeira, as entidades, uma a uma, mudaram o discurso e começaram a me dizer: você está escrevendo um livro, não tá, filho? Faz isso não, filho. Você está escrevendo contra Deus. Você não pode fazer isso. Pouquíssimas pessoas sabiam do livro. A minha esposa tinha pedido para que eu não ficasse falando com ninguém. Mas eu creio que eles receberam ordem de Deus, ordem do alto, para transmitir aquela ordem a mim. E eles precisaram se sujeitar ao nosso Deus. Eu contra-argumentei aquelas entidades, eu disse: poxa, mas o livro está falando contra o Deus da Bíblia, não o verdadeiro Deus. Porque eu cria que existia um Deus, mas não era aquele Deus que tinha inspirado a Bíblia. Nesse tempo eu comecei também a tocar numa banda. Um dia nós fomos tocar numa igreja e mesmo eu levando essa vida, eu estava tocando numa banda evangélica e tocando em algumas igrejas. Lá o pastor, que eu nunca tinha visto, ele apontou o dedo dentro do meu rosto e disse: você é meu, eu tenho visto você racionalizar as minhas coisas, mas as minhas coisas se discernem espiritualmente, filho meu. Um dia eu vou te usar e você muito vai pregar meu nome e em muitos lugares. Eita! Deus falou comigo e aquilo foi um choque, porque eu não queria voltar, mas Deus disse que isso ia acontecer. E para minha surpresa, na minha próxima visita à Umbanda, a entidade me disse que meu lugar não era ali com eles, que era junto dos bibrado, aquelas pessoas que usam a Bíblia. É assim que eles se referem às pessoas que usam a Bíblia, os bibrado, o seu lugar lá junto com eles. Querido, eu quase fundi a minha cabeça de tanto pensar: peraí, como é que pode uma entidade da Umbanda me dizer que eu não posso ficar ali? Que ali não é o meu lugar? Que meu lugar é na igreja? Poxa, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já ouvi, não faz sentido. A lógica seria eles me atraírem cada vez mais para dentro da Umbanda, não me mandar para a igreja. A única conclusão lógica a que eu cheguei é que, novamente, Deus deu uma ordem para que aquelas entidades me dissessem isso: sai daqui, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá junto com os vibrados. Foi então que, em meio a toda essa confusão na minha cabeça, novos sentimentos, em meio às minhas divagações, pensamentos, certo dia eu recebi um vídeo que falou muito forte no meu coração. Muitos de vocês já devem tê-lo visto. Aqui na descrição do vídeo tem um link completo para que você assista. Vale a pena acessar esse link e assistir o vídeo completo da Jaqueline. Eu saí chorando da frente do micro. Eu assustei as pessoas que estavam na minha casa. Eu fiquei pensando o quanto eu tinha sido mesquinho, o quanto eu tinha sido egoísta, o quanto pessoas como a Jaqueline tinham aparentemente tantos motivos para questionar e para confrontar a Deus, para acusá-lo de ser um Deus ruim, que permite o mal e a dor na terra e permite a dor nos seus próprios filhos. Mas essas pessoas, a Jaqueline, por exemplo, preferiu adorar independente das circunstâncias, independente da situação. E eu, destruindo a minha vida, destruindo a minha casa, a minha família, qual seria o futuro dos meus filhos? Eu senti saudade de adorar a Deus de novo.
Foi então que eu chamei a minha esposa para conversar, decidi voltar para o Senhor, decidi frustrar de Satanás para nós e para nossa família. Nós decidimos segurar nas mãos do Senhor e pedir que Ele nos puxasse daquele lamaçal tremendo e nos tirasse daquelas teias grossas que estavam dando muitas voltas, principalmente em mim, principalmente na minha mente. 2 meses depois de nosso retorno, Deus nos deu o privilégio de realizarmos o lançamento do livro Adoração Sem Limites. Um livro que eu havia escrito 5 anos atrás, antes de toda essa desgraça acontecer na minha vida. Já tinha esquecido dele. Naquela época eu tinha enviado ele para as editoras, ninguém tinha me dado uma resposta qualquer. E agora, 2 meses depois do meu retorno, eles dizem: quero publicar o seu livro, vamos fazer um contrato. Não existem coincidências, existem Jesuscidências. Eles entraram em contato comigo e nós fechamos o contrato e o livro foi publicado. A editora CPAD, uma grande editora evangélica. Desde então nós temos viajado, temos dado palestras, temos pregado, e mesmo eu tendo sido tão falho, mesmo eu tendo me enfiado tanto dentro do pecado, Deus me tirou de lá com mãos fortes por causa do seu amor sobrenatural. Hoje eu e minha esposa temos usado toda a experiência que nós adquirimos, como algumas separações que tivemos, infidelidade, agressões verbais, crises emocionais, espirituais. Tudo isso agora tem servido de experiência para que nós estejamos aconselhando casais, famílias, pregando, falando do amor de Deus. Deus está me dando a oportunidade de fazer outra vez uma pós-graduação agora em terapia familiar sistêmica pela Cefatef, onde eu estou tendo a oportunidade de adquirir mais conhecimento para poder ajudar mais pessoas. Eu entendo agora que a sabedoria do homem é nada e que ele usa as coisas loucas para confundir as que se consideram sábias. Entendo que a justiça do homem é como trapo de imundície e que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. Eu não terei todas as respostas, e se eu tivesse todas as respostas, se Deus me desse todas essas respostas, não existiria mais fé. Para que ter fé se eu teria todas as respostas? A ausência das respostas é justamente para que eu preencha essas lacunas com a minha fé. É sem ter mesmo todas as respostas que nós colocamos em Deus, depositamos em Deus toda a nossa confiança, e é então que Ele se agrada de nós e conforta o nosso coração. Um dia, quando nós estivermos com Ele, certamente nós saberemos de tudo. Claro que lá eu já nem vou ter mais interesse em saber de nada. Eu não vou mais querer resposta nenhuma, eu só vou querer adorar, só vou querer beijá-lo, só vou querer abraçá-lo, só vou querer me prostrar diante dele e dizer: obrigado pelo teu infinito, ousado, impressionante amor. Meu desejo sincero é que este testemunho sirva para edificar vidas, que as lições que eu citei resumidamente aqui sirvam para te ajudar no seu caminhar. Pois eu tenho absoluta certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Na minha casa e na sua casa. E sabe por quê? Por causa desse ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste vida em mim. Lembra do que eu contei no meu testemunho? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
infinito e ousado amor de Deus. Escuta, olha. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Olha que verdade, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, eis-me assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele te chama, Ele te espera, Ele te deseja, de braços abertos quer te encontrar. Esse ousado amor, impressionante amor, quer te buscar. Depende de você aceitá-lo como estás. Esse cântico ele fala incrivelmente comigo, ele fala da minha história, ele fala da minha vida, do que eu acabei de contar para vocês. Esse ousado amor está te esperando, ansiosamente esperando por você, para te abraçar, para cuidar de você. Deixa esse amor te envolver e você nunca mais será o mesmo. E às vezes a gente erra, comete tantos erros como erros que eu cometi, e as pessoas ficam querendo censurar, querendo dizer: ah, fez tanta coisa errada e agora é crente, agora diz que é crente. Então era para eu viver no erro a vida toda? Então quer dizer que quem matou e depois se converteu e leva uma nova vida, não pode. Ele tem que matar a vida toda. Quem se prostituía, quem vivia na infidelidade, no erro, precisa viver assim a vida toda? Não. E uma outra observação importante que eu quero trazer para você. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Talvez o inimigo esteja soprando ao seu ouvido dizendo: você já fez coisa errada demais. Você
Você já fez isso, você já fez aquilo, quem é você? Você está perdido, não tem jeito para você, não tem solução para você. É melhor você se afundar logo nesse lamaçal, é melhor você continuar fazendo isso que você faz. Para que mudar agora? Para que mudar depois de tantos anos de erro? Não dê ouvidos a isso. Você tem chance de mudar. Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você está. E você será então transformado. Você viverá uma nova vida. Assim como eu tenho vivido uma nova vida. Assim como hoje eu vivo o vinho novo. Assim como nós vivemos em nosso relacionamento familiar momentos maravilhosos diante de Deus. Você tem a oportunidade de ser feliz. Você pode voltar a ser feliz ou ser feliz finalmente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você crê que este vídeo, esse canal pode ajudar a salvar relacionamentos, famílias, vidas, ajude compartilhando aos seus amigos, curtindo, se inscrevendo. Assim você pode estar ajudando a salvar um casamento, mesmo sem saber disso. Que você fique na paz, no amor. Impressionante, infinito, no ousado amor de Deus.